estudante, seja bem-vindo a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre testes de hipóteses. Mais especificamente, o teste para uma média quando a variância é conhecida, né? Bom, e eu trouxe para vocês o exemplo 1 da nota de aula e vou fazer para vocês utilizando aqui a planilha. E é a seguinte situação. Deseja-se estudar o nível de oxigenação da água numa unidade que faz o abastecimento de água numa determinada localidade, que é próximo a um grande centro urbano. Leis ambientais determinam que o conteúdo químico tóxico proveniente de resíduos industriais deve ser de 12 ppm e ter desvio padrão de 1 ppm. Então, eu coloquei aqui uma média de 12 e desvio padrão 1. Foram retiradas criteriosamente 5 amostras de água da unidade de abastecimento. Então, tá aqui os valores, né? Obtendo-se os valores de conteúdo químico tóxico de cada uma dessas 5 amostras. É possível afirmar que o conteúdo químico tóxico da água analisada está dentro do esperado? Use um alfa de 5%. Bom, a primeira coisa que vocês precisam observar numa situação dessas é que você tem apenas uma amostra. Uma amostra que eu estou me referindo é que você coletou lá as 5 amostras de água de um único local. Então, a sua amostra teve 5 repetições de um único local, de uma única unidade de tratamento. Então, na mesma unidade de tratamento, você colheu aqui as 5 observações. Você não colheu 5 observações de uma unidade e depois 5 observações de outra unidade de abastecimento. Foi uma única. Então, você está trabalhando com uma população, que é a unidade de tratamento, e dessa população você retirou 5 amostras de água. Certo? Então, você está trabalhando com uma média. Você vai comparar uma média com algum valor. Qual o valor? O valor da lei ambiental, que é considerado como um padrão. Então, o que você vai comparar? Se a média da tua amostra pode ser considerada igual à média exigida pelas leis ambientais, certo? Então, você está trabalhando com uma média e você tem informação sobre o desvio padrão, que se você elevar ao quadrado é a variância, né? Então, você tem a variância que foi informada, ela não foi calculada na amostra, certo? Lembrando para vocês que uma variância conhecida é uma variância que alguém informou para você de alguma maneira, em estudos anteriores, mas ela não foi estimada na amostra. Então, uma variância que é estimada na amostra que você coletou é considerada como variância desconhecida. Nesse caso, o desvio padrão foi informado, então a gente pode dizer que a variância é conhecida. Então, vocês têm uma situação de uma média com variância conhecida. E o teste que vocês vão usar é esse aqui, o teste Z. Bom, como que a gente vai proceder? Para calcular, o primeiro passo é calcular a estatística do teste. O que você precisa? O x-barra é a média da amostra. O μ0, esse 0 é para você lembrar que é o que você escreveu em H0, que é o que você vai comparar. O sigma é o desvio padrão dado e n é o tamanho da amostra. Então, aqui embaixo eu coloquei para vocês o H0 e H1. Então, o que eu estou comparando? Se a média da minha amostra pode ser considerada igual a 12, ou se a média da minha amostra pode ser considerada diferente de 12. Eu poderia usar aqui maior ou menor, depende do valor da média da minha amostra. Então, aqui eu vou calcular a média da minha amostra, fazer o comandinho da média, seleciono o conjunto de dados, 13,86. Numericamente falando, 13 é um número maior do que 12. Então, eu só poderia usar aqui em H1
para a média ser diferente de 12 ou para testar se a minha média é maior do que 12. Eu não poderia colocar aqui em H1 média menor do que 12, porque o teste nunca vai indicar isso, porque 13 já é numericamente maior do que 12. Eu só tenho que fazer um teste se estatisticamente esse 13 vai poder ser considerado igual ao 12 ou vai ser considerado maior que o 12 ou também diferente do 12, ok? Mas nessa situação eu coloquei aqui para testar diferente. Quando eu coloco H1 para testar como diferente, quer dizer que eu vou rejeitar valores que forem bem abaixo de 12 e valores que forem bem acima de 12. Então, eu vou ter esses limites, a partir daqui, a partir desse limite, eu rejeitaria a igualdade e a partir desse limite para cá, para a esquerda, eu também rejeitaria a igualdade, a média igual a 12. Certo? Então, vamos calcular aqui o tamanho da amostra. Eu vou usar um comando conte.valores, que ele vai contar. A gente já sabe que são 5, mas eu gosto de mostrar o comando para vocês. Então, eu tenho a média estimada na amostra, a média que eu estou comparando, que é o que eu coloquei no H0, o desvio padrão e o tamanho da amostra. Então, vamos calcular aqui o Z calculado. Eu vou ter um numerador que divide pelo denominador. Agora, eu vou voltar aqui preenchendo os parênteses, que é a média da amostra menos a média que eu coloquei em H0, que é a mesma ali da lei ambiental. Mas eu vou selecionar essa aqui, só para vocês lembrarem que aquele zerinho ali é para lembrar o que vocês colocarem em H0. Aí, o denominador é o desvio padrão que foi informado, dividido pela raiz do tamanho da amostra, que é 5. Preenchido isso, 4,15. Aqui vendo as células, né? Se tá certinho as cores, o vermelho, o azul, o vermelho, o rosa e o verde. Ok, tá certinho, 4,15. Agora eu tenho que ver se esse meu 4,15 é um número positivo, então ele tá pro lado de cá. Se ele vai ultrapassar e entrar aqui na área achurada ou não. Então, eu preciso encontrar quais são esses limites aqui das duas regiões de rejeição. Como o teste Z usa a distribuição normal, então, inv.norm P, que é da distribuição normal padrão. Aí, eu tenho que informar o tamanho da área. A planilha sempre trabalha com tamanhos de área para o lado esquerdo. Então, como o meu alfa aqui é 5%, eu vou ter 2,5% para um lado e 2,5% para o outro, porque eu escolhi diferente. Quando eu coloco aqui diferente, eu tenho que ter região de rejeição dos dois lados, ok? Então, vamos achar esse primeiro limite aqui. Abaixo dele tem uma área de 0,025, que é 2,5%. Eu dou um Enter. Então, arredondando, menos 1,96. Esse limite aqui seria menos 1,96. Agora, para achar o limite de cima, inv.normp. Nesse ponto aqui, acima eu tenho 2,5%. Então, abaixo eu tenho 97,5%. E o comando sempre trabalha para o lado esquerdo, abaixo, né? Então, 0,975. Que vai dar o mesmo valor, só que com sinal positivo, porque a distribuição é simétrica. Se eu dobrar ela certinho em cima da média, esse ponto aqui vai ficar em cima desse aqui. A única diferença entre eles é o sinal. Então, se os limites das regiões é mais e menos 1,96, o valor que eu calculei da estatística do teste, que é 4,15, ele está bem aqui dentro da região que rejeita H0, essa região achurada aqui. Então, o que eu posso dizer? Que rejeita H0. E o que significa rejeitar H0? Eu estou rejeitando que a média é igual a 12. Então, eu estou dizendo que o conteúdo químico tóxico é diferente de 12. Né? A minha amostra foi retirada de uma unidade de tratamento onde o conteúdo químico tóxico é diferente de 12. Como eu sei que o valor é 13 e eu estou comparando com 12, então eu posso dizer que é maior.
Então, tem uma quantidade, né? O conteúdo químico tóxico é maior do que o recomendado pelas leis ambientais, certo? Bom, espero que vocês tenham aprendido e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!